Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Na UTI. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre bradiarritmias, bradicardia, seguindo o protocolo do ACLS. Eu me chamo Rairon Carvalho, sou médico, sou instrutor dos cursos de ACLS pela American Heart Association, sou residente de medicina intensiva e um dos idealizadores desse canal, do canal Na UTI. Hoje nós vamos falar sobre bradicardia e vamos aprender então como conduzir um paciente bradicárdico sintomático que chegou aí no meu pronto-socorro, seguindo os protocolos do ACLS. Bem, quando eu me deparo com um eletrocardiograma, existem algumas perguntas que eu vou fazer para ele. Então, de frente ao eletro, eu vou fazer algumas perguntas. Isso vai funcionar para todo eletro, seja uma TAC, seja uma BRAD, seja ele qual for. Essas são algumas perguntas. Obviamente, existem outras que você vai fazer, mas essa avaliação inicial já vai te direcionar para a arritmia que você está ali abordando. Primeira pergunta seria: qual a frequência cardíaca desse meu eletro? Qual a frequência cardíaca que esse meu paciente está apresentando? Então, isso já vai me diferenciar entre um ritmo bradicárdico, normocárdico ou taquicárdico, certo? Meu QRS, olhando para o meu QRS, então, esse QRS é largo ou estreito? Lembrando que se ele é alargado, isso significa que é uma arritmia de origem ventricular, são arritmias mais graves. Se esse meu QRS é estreito, então são arritmias de origem supraventricular, estão ali do nó atrioventricular para cima. Geralmente vai ser isso. O meu ritmo, ele é regular ou irregular? A distância entre os QRS, a distância entre os RRs, ela é a mesma ou ela é diferente? Eu tenho uma onda P presente, né? E essa onda P presente, ela conduz um QRS, ou seja, toda onda P conduz um QRS, ou tem algum bloqueio ali entre o meu átrio e o meu ventrículo? Uma outra pergunta muito boa para as bradicardias, para as bradiarritmias, é: esse meu intervalo PR, ele é normal ou ele é alargado? Então, eu ainda acrescentaria aí nas bradiarritmias essa sexta pergunta, certo? Se o meu PR, ele é normal ou é alargado. Entenda-se como alargado, um intervalo PR maior que 200 milissegundos. Na bradicardia, o que eu vou ter que observar? Primeira coisa, o que é uma bradicardia? É uma alteração do ritmo cardíaco, onde eu vou ter a presença de uma frequência cardíaca menor do que 60. Aqui tem um adendo, tá? O ACLS ainda traz essa informação do menor do que 60, mas ele considera um paciente sintomático pela bradicardia um paciente abaixo de 50. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já considera mesmo bradicardia uma frequência cardíaca menor do que 50. Além disso, tem um outro conceito que é interessante, que é importante, que o ACLS traz, que é da bradicardia funcional ou relativa. O que seria essa bradicardia funcional ou relativa? Ou seja, é um paciente que aquela frequência para ele, naquele momento, ela está gerando sintomas, ainda que não seja uma frequência exatamente menor do que 50, certo? Então, por exemplo, um paciente que tem uma demanda energética maior, né, uma demanda metabólica maior, e eu tenho uma frequência baixa que para ele não vai ser o suficiente para gerar um débito cardíaco adequado. Então, seria mais ou menos esse conceito. Bom, então a gente tem várias causas, nós vamos ter várias causas, então, de bradicardia, de bradiarritmias. Então, desde infarto agudo do miocárdio, isquemia coronariana, isquemia cardíaca, causas medicamentosas ou toxicológicas, então bloqueador de canal de cálcio, beta-bloqueador, todos eles podem gerar, então, bradicardias, bradiarritmias, certo? Além disso, distúrbios eletrolíticos, entre outras causas. Então, como que se dá o manejo clínico da bradicardia? Eu identifiquei, fiz aquelas perguntas para o meu eletro, vi que o meu paciente está bradicárdico, como que eu vou manejar esse paciente? Primeira coisa é que eu vou avaliar se tem a presença de um bloqueio e a sua complexidade. Qual a complexidade desse bloqueio? A gente vai aprender a identificar aqui. E eu vou diferenciar aqui os sinais e sintomas e se esses sinais e sintomas estão relacionados à lentificação da frequência cardíaca. Na aula de taquiarritmias, eu falei para vocês que existiam duas perguntas que eram importantes. Se o meu paciente está estável ou instável? E se a minha instabilidade, né, se ele está instável, a instabilidade, quem está causando, gerando essa instabilidade é a taquiarritmia? Aqui na bradicardia, a pergunta vai ser o seguinte: eu tenho sinal e sintoma? Esse sinal e sintoma é gerado pela bradicardia? E, obviamente, eu vou observar também se o meu paciente está ou não instável. Os sinais de instabilidade serão os mesmos, certo? Então, após essa diferenciação, eu vou manejar apropriadamente os medicamentos de escolha, os medicamentos que eu vou escolher ou a intervenção que eu vou realizar nesse meu paciente. Vou avaliar, então, a instalação ou a necessidade da instalação do marca-passo transcutâneo.
e sempre que necessário, eu vou pedir ajuda. Então, do manejo clínico vai ser isso. Eu vou pedir, então, ajuda e vou chamar o meu colega cardiologista, arritmologista ou meu colega intensivista para me ajudar a conduzir esse paciente. Vamos, então, agora tentar identificar essas arritmias, né? O que eu estou vendo aqui? Olhando para o meu traçado eletrocardiográfico, o que eu percebo? Eu percebo que eu tenho, né, uma frequência cardíaca claramente menor do que 50. Se eu contar aí a quantidade de quadradões e dividir 300 pela quantidade desses quadrados, com certeza vai dar uma frequência menor do que 50, certo? Olhando então para o meu QRS, eu vejo um QRS que é estreito, uma arritmia então de origem supraventricular e um QRS sempre regular, existe uma regularidade. Além disso, eu vou olhar a minha onda P e eu percebo que eu tenho onda P presente positiva, e a gente está na derivação D2, e toda onda P conduz um QRS. Além disso, a gente acrescenta aquela pergunta, então, e o meu intervalo PR é normal ou alargado? Aqui no eletro de 12 derivações, eu posso contar também a quantidade de quadradinhos e ver se passa ou não aí de 200 milissegundos. Nesse caso aqui não vai ultrapassar, então eu tenho uma frequência cardíaca menor do que 50, tem onda P presente seguida de QRS e o intervalo PR é normal. Estou diante, então, de uma bradicardia sinusal. Na bradicardia sinusal, então eu vou procurar tratar os sintomas dessa bradicardia, né? O que está gerando essa bradicardia? Lembrando que existem alguns pacientes, como atletas de alta performance, pacientes mais idosos, pacientes mais longilíneos, eles podem apresentar uma bradicardia já ter uma frequência mais baixa e essa frequência ser o suficiente para gerar um bom débito cardíaco. Esse paciente não vai ter necessariamente uma necessidade de intervenção, certo? Então, a intervenção, no final das contas, vai ser baseada na sintomatologia e não apenas no ritmo. Eu apresento aqui, então, um paciente com um QRS estreito, um ritmo regular, tem uma onda P conduzindo os QRS e um intervalo PR normal. Estou diante de uma bradicardia sinusal, uma frequência aí menor do que 50, nesse caso de 38. Olhando esse outro ritmo, o que eu percebo, então? Eu vejo que eu tenho aqui uma frequência cardíaca, né? Se eu dividir o número de quadradões, nós temos aí 5 quadradões, então eu tenho uma frequência aí em torno de 50. Eu olho para o meu QRS e vejo que é um QRS estreito, ritmo regular, toda onda P conduz um QRS, porém, quando eu olho para o meu intervalo PR, eu percebo que esse intervalo PR está ligeiramente alargado. Então, percebendo que esse intervalo PR está ligeiramente alargado, eu tenho um prolongamento do intervalo PR. Como que eu vou classificar essa arritmia, então? Nós vamos chamá-la aqui de bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Uma observação que eu faço é que, na verdade, não existe exatamente um bloqueio. Todas as ondas P têm um QRS em seguida, certo? Só que eu tenho um PR aí alargado, eu tenho uma lentificação do intervalo PR, certo? E isso pode gerar ou não sintomas no meu paciente. Eu vou avaliar. Normalmente é um bloqueio mais benigno, mas ainda assim eu vou avaliar caso a caso. Então, no meu monitor cardíaco vai se apresentar dessa maneira. No monitor cardíaco eu não vou conseguir contar os quadradinhos, então se eu tenho a possibilidade de pedir um eletro de 12 derivações, melhor. No entanto, salta aos olhos aqui nesse monitor a distância entre a onda P e o meu QRS. Então eu consigo perceber, claro que isso com expertise, com o tempo, isso vai melhorar, mas eu consigo perceber que eu tenho um intervalo PR alargado. Nesse outro ritmo, o que nós vamos apresentar então? Nós temos uma frequência cardíaca menor do que 50, menor do que 60. Nem toda onda P é seguida aqui por um QRS. O que eu observo? Se eu observar bem no início aí do meu traçado eletrocardiográfico, eu percebo que eu tenho uma onda P com intervalo PR até normal, então onda P conduzindo QRS. No próximo traçado, no próximo ciclo aí, eu já tenho um intervalo PR um pouco maior. Aparentemente ainda normal, mas um pouco maior. No próximo, maior ainda. No outro, eu já bloqueia. Então, o que eu tenho, na verdade, é um alargamento progressivo do intervalo PR. Eu vou chamar isso de fenômeno de Wenckebach, certo? Então, o PR ele vai aumentando, 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 até bloquear. Em algum lugar, vocês vão ver alguém comparar isso com um plantonista. Então, é aquele seu colega, aquele seu amigo aí de internato, que no primeiro dia do plantão do internato, ele chega no horário, certo? No próximo, ele já chega aí um pouquinho atrasado, uns 10 minutos, próximo 15, 30 minutos, ele está te avisando, olha, uma hora ele vai furar com você.
uma hora ele vai furar com você, uma hora ele vai faltar, uma hora ele vai bloquear. Então, esse é o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOPS tipo 1, certo? Onde tem um alargamento progressivo do intervalo PR. No meu monitor cardíaco eu vou conseguir perceber, então, da mesma forma. Tem um intervalo PR que vai alargando progressivamente até que eu apresente uma onda P bloqueada. Nesse novo traçado eletrocardiográfico, o que nós já temos? Nós temos um intervalo PR aqui, que ele está normal, o segundo ciclo também apresenta um PR normal, o terceiro ciclo novamente, e de repente eu tenho uma onda P aí sozinha, uma onda P bloqueada. Então aqui eu estou diante de um paciente que vai me apresentar. Se no primeiro caso, no bloqueio atrioventricular de primeiro grau, eu tenho um prolongamento do intervalo, um alargamento do intervalo PR, mas que não bloqueia. Então é aquela pessoa que ela troca de plantão, ela está de plantão em um hospital e ele vai para outro plantão. Os dois, um termina 7, o outro começa 7. Obviamente, ela vai chegar atrasada. Então, normalmente, se ela seguir o mesmo caminho e for com a mesma velocidade, ela sempre vai chegar um pouquinho atrasada, mas ela não vai faltar ao plantão, ela é uma pessoa responsável. Então, esse é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Segundo grau, MOPS tipo 1, é aquele colega que vai atrasando até que falta, fenômeno de Ventral. E aqui eu tenho alguém que está sempre indo, sempre chegando no horário, compromissado, mas de repente, sem te avisar o porquê, ele falta no plantão. Então, esse vai ser o bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBS tipo 2. Bom, então nós já passamos pelo bloqueio atrioventricular de primeiro grau, segundo grau MOBS tipo 1 e tipo 2, e agora nós vamos para um outro bloqueio que você já deve imaginar qual que seria ele. Então, eu vou ter aqui no traçado eletrocardiográfico uma frequência menor do que 50, e quando eu observo as minhas ondas P's e o meu intervalo, o meu QRS, o que é que eu vejo? Eu percebo que a distância entre os meus RRs ela é sempre igual. A distância é sempre a mesma. Tá? Quando eu olho para a minha onda P, eu percebo que a distância entre as ondas P's também é sempre a mesma. No entanto, eu vejo que a onda P ela não tem relação nenhuma com o QRS. Então, em um momento, ela vai surgir ali pertinho do QRS, em outro momento, ela vai surgir depois, em outro momento, ela não vai aparecer, porque na verdade aqui eu tenho um exame 2D e o QRS tem maior amplitude, vai acabar aparecendo só o QRS, mas ela está ali dentro, certo? Então aqui eu tenho uma dissociação completa entre átrio e ventrículo. Logo, eu vou chamar esse ritmo de bloqueio atrioventricular de terceiro grau ou BAVT. Em algum lugar vocês vão ver alguém dizendo que o BAVT, na verdade, é o seguinte, o mnemônico seria, quando eu tenho um bloqueio do amor, não tem jeito, vai terminar. Bloqueio do amor, não tem jeito, vai terminar. Então, esse é um bloqueio total entre átrio e ventrículo. É alguém, é aquele casal que uma pessoa está vivendo em um determinado local e outra em outro. Não tem jeito, vai terminar, não vai dar certo. Ou pode ser também aquele seu colega plantonista que ele não tem noção nenhuma. É aquela pessoa que pergunta assim, e hoje tem prova? Então, é aquele seu amigo que ele vai no dia que não é dele, ele chega atrasado, ele no dia que é para ele ir, ele não vai. Então, esse é o bloqueio atrioventricular total. Não tem uma relação entre átrio e ventrículo, certo? Esse é um bloqueio já mais avançado, certo? Estamos aqui demonstrando mais uma vez no monitor cardíaco esse meu bloqueio. Então, nós chegamos no algoritmo. Como que eu vou, então, colocar isso num algoritmo? Lembrando que o ACLS, ele vem, a ideia é que você simplifique o atendimento. Então, a ideia aqui vai ser essa. A gente sabe que existem vários outros tipos de bradicardia, bloqueio 2 para 1, vários outros, tá? Mas aqui no protocolo, ele te dá uma forma de você simplificar isso. Como que eu simplifico isso, então? Vamos ver aqui. Então, se eu estou diante de um paciente com uma frequência cardíaca, aí vamos considerar aqui menor do que 50, vou avaliar o quadro clínico do meu paciente. Eu preciso ver, no final das contas, se esse meu paciente, o sintoma que ele apresenta, se ele apresenta sintoma e se ele apresenta, se tem relação aí com a minha arritmia, com a minha bradicardia, certo? Então, eu vou identificar e tratar uma causa subjacente. Então, eu vou fazer o quê? Aquele mesmo mnemônico de quem se move, quer move. Eu vou manter a via aérea dele PEV, vou oferecer oxigênio, se for necessário, vou realizar monitorização cardíaca, PA, oximetria, vou realizar um acesso venoso nesse meu paciente, vou solicitar um eletrocardiograma de 12 derivações e vou considerar as causas aí que levaram esse paciente a essa bradicardia, principalmente causas hipoxêmicas e toxicológicas, tá? O protocolo vai colocar dessa forma, ok? Visto isso, então, vi essas causas, resolvi isso. O paciente estava desaturando, eu ofereci oxigênio para o meu paciente. O meu paciente estava hipotenso, eu ofereci volume para o meu paciente que caberia volume, então eu ofereci volume para esse meu paciente.
e ainda assim a bradicardia, a bradiarritmia, ela persiste. Então eu vou pesquisar nesse paciente que é a presença ou não de sinais de instabilidades. Se eu não tenho sinais de estabilidade, que são os mesmos sinais que a gente viu lá na taquicardia, na taquiarritmia, que são aqueles 5Ds, né? Se eu não tenho dor torácica, dispneia, sinais de choque de forma geral, diminuição da pressão, alteração do nível de consciência ou desmaio. Se eu não tenho nenhum desses sinais aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou monitorar e vou observar o meu paciente, certo? Já se eu estou diante de um paciente que apresenta sintomas associados à minha bradicardia e sintomas persistentes, o que eu vou realizar para esse paciente? Como medicação de primeira linha ou de primeira escolha, eu vou realizar a atropina, certo? Se a atropina ela for ineficaz, então eu tenho algumas opções que o protocolo vai colocar como opções de segunda linha. O que seriam essas opções de segunda linha? Estimulação transcutânea, que é o marca-passo transcutâneo. Inclusive aqui, eu já vou deixar para vocês um link aqui embaixo para vocês acessarem uma videoaula onde eu explico como que eu instalo então meu marca-passo transcutâneo, tá bom? Além disso, eu posso também infundir duas medicações, que são elas, a dopamina e a epinefrina, certo? Então, basicamente é isso. Então, eu tenho que perguntar, meu paciente, ele tem uma bradicardia? Ele tem sintomas? A bradicardia é a causa do sintoma, vou olhar sinais de instabilidades e realizar, então, a primeira medicação escolha, que é a atropina. Além disso, eu vou sempre consultar uma especialista e avaliar a necessidade de estimulação transvenosa, tá bom? Então, aqui só para destrinchar um pouco para vocês, então, das medicações. Quando eu realizar a atropina, qual que é a dose da atropina, então? Como que eu faço a atropina? Eu vou realizar a atropina em bolos, tá? De 1 miligrama. Esse bolos, ele vai ser puro e rápido, então eu não vou diluir a atropina, eu faço ela de forma rápida. Normalmente, as ampolas dos hospitais pode ter duas apresentações, tá? Ou 0,25 ou 0,5 miligramas. Aqui a gente acaba vendo com mais frequência nos hospitais, pelo menos a que eu estou mais habituado, é a de 0,25. Então você teria que realizar 4 ampolas. Isso foi uma mudança, inclusive, do protocolo de 2020. Até 2015 nós realizávamos apenas 0,5 miligramas. Você vai encontrar ainda aí alguém nos plantões que não realizou novamente o ACLS, talvez ainda fazendo essa dose de 0,5, mas o novo protocolo trouxe como 1 miligrama. Eu posso repetir essa dose a cada 3 a 5 minutos até uma dose máxima de 3 miligramas. Qual é a observação que eu vou fazer, vou trazer aqui para vocês? O meu paciente ele não responde a atropinas, ele responde a atropina. O que eu estou querendo dizer? Se eu fiz a atropina e o paciente teve uma piora ou simplesmente não teve nenhuma alteração, isso significa que provavelmente esse paciente não é um bom respondedor à atropina. Se ele não é um bom respondedor à atropina, por quê? Porque ele tem um bloqueio avançado, certos bloqueios infraencianos, né, como o BAVT, por exemplo, então eu preciso passar logo para medicações de segunda linha. No entanto, o protocolo, para simplificar, ele coloca dessa maneira. Você viu uma bradicardia, ela tem sintoma, na dúvida faz atropina. Vai ser a medicação que vai ser rápida de fazer, vai estar ali no carrinho de parada, não precisa de bomba de infusão, então você faz rapidamente. Não respondeu, você já pensa logo nas opções de segunda linha. Nós vamos ter opções medicamentosas, como a dopamina. Qual que vai ser a dose da dopamina, então? Vou poder realizar de 5 a 20 microgramas quilo minuto. Tá? Aqui eu trouxe para vocês só um exemplo de diluição que a gente pode fazer, mas o importante aqui é que você ofereça para o paciente essa dose, de 5 a 20 microgramas quilo minuto. O que nós observamos na prática é que muitas vezes o paciente realmente vai responder, né, vai ter uma resposta melhor quando essa dose já está mais próxima aí do 20 do que do 5. Tá? Mas a gente tem esse intervalo aí que a gente pode utilizar, certo? Além disso, a outra medicação é a epinefrina. A epinefrina eu posso fazer de 2 a 10 microgramas por minuto. A ampola de epinefrina é bem conhecida, vai ser 1 miligrama por ml. Então, vou diluir essa medicação em soro glicosado e vou realizar dessa forma, né? De forma que eu tenha aí uma dose de 2 a 10 microgramas por minuto naquele paciente em bomba de infusão. Além das medicações, eu tenho uma outra opção não medicamentosa, que é exatamente a estimulação transcutânea ou marca-passo transcutâneo. Aqui eu vou trazer para vocês de forma simplificada como que você coloca, então, instala esse marca-passo transcutâneo. Mas a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso, para mostrar na prática para vocês como que a gente faz essa estimulação, como que a gente instala.
Então, eu vou aplicar as pás, né, adesivas no tórax do paciente, eu vou retirar as pás que estão lá, essas pás aqui que são as pás, né, que eu vou ter que, as pás manuais, digamos assim, e vou colocar as pás adesivas na posição adequada no meu paciente, no tórax do meu paciente. Após aplicar as pás adesivas, eu vou procurar no meu monitor a função de marca-passo. Geralmente, os monitores vão ter isso de forma bem visível, bem didática. Então, você vai procurar no seu monitor a função de marca-passo. Vai ter um lugar lá para você apertar, para você girar, que vai ter essa função de marca-passo no monitor. Quando eu coloco na função de marca-passo, duas coisas me aparecem. Eu tenho que ajustar o que, então? A frequência cardíaca que eu vou ofertar para esse paciente. Então, a minha estimulação, a minha liberação ali daquela estimulação elétrica, ela vai estar simulando ali o nó sinusal. Então, eu vou dar para ele, né, vou ter que selecionar a frequência que eu quero dessa estimulação. A frequência que normalmente a gente vai colocar para esses pacientes, e que o ACLS orienta, é de 60 a 80, porque é uma boa frequência, né, é uma frequência normal, entre 60 e 80, e você não vai gerar uma demanda tão alta para o meu paciente. Lembra, esse paciente vai estar com frequência de 30, de 35. Faz sentido você colocar 95, de repente 95 para ele de frequência. Então, uma frequência entre 60 e 80 parece adequada. Além disso, eu vou também ajustar a intensidade da corrente em miliampere. Como é que eu vou ajustar isso? Eu vou ajustar conforme a captura elétrica e mecânica para esse meu paciente. Como que eu faço isso? Após instalar, selecionar a frequência, eu vou selecionar a miliamperagem para o meu paciente e o que eu quero é que todas as vezes que eu tenho uma espícula de marca-passo, logo em seguida eu tenho um QRS. Então, todas as vezes eu tenho uma espícula de marca-passo, eu preciso ter um QRS. Se eu tenho espícula de marca-passo que ainda não está gerando QRS, eu digo que eu ainda não estou tendo uma captura elétrica. Se eu não estou tendo uma captura elétrica, o que eu tenho que fazer? Aumentar, então, a miliamperagem. Vou aumentar a miliamperagem para esse meu paciente. Então, vou chegar aí a 20 miliamperes, por exemplo. Posso começar com 10, com 20 miliamperes. E digamos que eu chegue até 80 miliamperes. Cheguei em 80 miliamperes, agora eu tenho uma espícula de marca-passo e logo em seguida um QRS. Ótimo, eu tenho captura elétrica. O que eu preciso verificar agora é se eu tenho captura mecânica. Como que eu verifico isso? Eu preciso saber se esse estímulo elétrico que eu estou enviando para o meu paciente, com essa frequência, com essa determinada frequência, se ele está sendo capaz de gerar pulso efetivo no meu paciente. Onde que eu verifico isso? Eu vou então palpar o meu pulso femoral. Eu palpo o pulso femoral desse paciente e eu vejo se a frequência cardíaca que eu coloquei lá no monitor, 60, 70, 80, se é a mesma frequência de pulso. Se for a mesma frequência de pulso, ótimo, agora eu tenho captura mecânica. Caso não seja a mesma frequência, seja uma frequência menor, por exemplo, eu tenho que ainda aumentar um pouco mais a minha intensidade. Após aumentar eu conseguir essa captura elétrica e mecânica, o que eu faço? Como margem de segurança, eu deixo para o meu paciente um pouco, eu aumento ainda um pouco mais essa miliamperagem, tá bom? No ACLS, lá na apostila, se você for ler, ele coloca que você pode aumentar em 2 miliamperes, mas normalmente isso é baixo. Você vai aumentar, então, pelo menos em 10%. Ou seja, se aumentaria aí pelo menos para 90, já que normalmente os aparelhos podem aumentar ou de 2 em 2 ou de 5 em 5, vai depender do aparelho. Mas aí você aumenta para 90, por exemplo, para 88. Né? Então, isso para deixar uma margem de segurança para o seu paciente, certo? E tem duas observações que nós temos que ter. Existem duas observações que nós temos que ter. Quais são elas? Eu estou fazendo uma estimulação elétrica no meu paciente, logo eu tenho que oferecer para esse paciente uma pseudoanalgesia também. Assim como lá quando eu faço a cardioversão elétrica. Qual que é a diferença? Aqui, eu realmente, a minha intenção, a minha ideia é buscar conforto para esse meu paciente. Eu vou buscar conforto nesse meu paciente. Eu não preciso sedá-lo, né, de forma muito intensa. Então, para esse paciente, eu vou oferecer um fentanil, vou oferecer uma morfina em bomba de fusão. Em alguns casos, eu posso avaliar fazer, por exemplo, um midazolam ou alguma outra medicação sedante, tá? Mas geralmente o fentanil ou a morfina, o paciente vai conseguir suportar bem esse procedimento. Lembrando que eu vou realizar exames, vou realizar todo esse protocolo, pessoal, mas eu não vou atrasar a conduta para o meu paciente. Então, eu não posso atrasar a conduta do meu paciente. Qualquer coisa que eu faça para o meu paciente tem que fazer sentido naquele momento. Então, é importante pedir exame, é importante pedir ajuda, é importante checar uma série de coisas que a gente sabe
mas isso não pode atrasar a minha conduta diante de um paciente instável. Por isso que é tão importante a gente ter esses algoritmos meio que de forma medular na nossa cabeça. Né? Uma segunda observação que eu já até falei para vocês é que a avaliação do pulso ela deve ser feita no pulso femoral. Por quê? Por que, doutor Raira, que vai ser no pulso femoral? Porque se eu palpo o pulso carotídeo, isso daqui pode ter interferência em relação à minha estimulação transcutânea. Então, eu estou fazendo um estímulo aqui muito próximo. Por isso, eu vou dar preferência, ou preferencialmente, ou obrigatoriamente, na verdade, eu vou avaliar, então, o meu pulso central femoral. É isso que eu gostaria de passar para vocês sobre o protocolo de bradiarritmia e do ACLS. Espero que tenha feito sentido esse conteúdo para vocês. Vocês, então, compartilhem esse vídeo com alguém que precisa aprender também, curtam. Já sigam a gente aqui, sigam o nosso perfil aqui, o nosso canal no YouTube e também o nosso perfil no Instagram, que diariamente a gente vai colocando aí mais conteúdos de qualidade para vocês, tá? Já dê essa força aí para a gente, nosso canal está iniciando, mas a ideia é que a gente traga uma quantidade ainda maior e cada vez melhor de conteúdo para vocês. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.